Aleluia! Hoje é 1º de outubro, Marcos 3 diz: E Jesus escolheu 12 para estar com ele e depois os enviou para pregar o Evangelho. Essa palavra mostra claramente que o primeiro objetivo de Jesus foi pegar estes homens, como eu sempre tenho dito, 3 anos, para curar a alma de cada um deles, para trazer libertação, para trazer restauração dos rudimentos mundanos, da sua própria vontade da carne, dos seus achismos, para depois os enviar. Procure ver na Bíblia quando foi que Jesus enviou essas pessoas pela primeira vez para pregar o Evangelho. Só quando viu que eles tinham um pouco de conhecimento e de relacionamento com Deus. Hoje em dia nós não estamos vendo isso. As pessoas querem fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ninguém enviou, mas elas estão indo. Ninguém mandou fazer, elas estão fazendo. Temos que seguir o exemplo de Jesus e continuarei dizendo, Jesus só foi para a glória e deixou eles quando viu que eles estavam preparados para ser usados. Se prepare. Oh, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina absolutamente tudo. Sabe o que é discípulo? Discípulo significa seguidor, aluno, aquele que está ali para aprender, para conhecer, para crescer em conhecimento. E apóstolo, o que é apóstolo? É aquele que é enviado. Veja, se Jesus intitulou alguém apóstolo antes mesmo de terminar o processo e antes mesmo dele subir. Não, primeiro ele chamou a eles para estar com ele, e está escrito, para depois os enviar para pregar o Evangelho. Mas a designação final é quando Jesus morre e ressuscita, e que no final dos Evangelhos está lá escrito, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A partir daquele momento, depois de 3 anos de tratamento, de cura interior, de libertação, Jesus estava praticamente agora dizendo, vocês são apóstolos, e vocês agora estão sendo enviados para pregar, curar, libertar e transformar vidas. Oh glória! Então, amados, por essa palavra nós não podemos pular etapas. Imagina se Jesus tivesse logo no início consagrado aqueles homens ali para ser apóstolo. Agora começa a pregar o Evangelho, vão um para cada lado, cada um abre a sua igreja. Imagina o caos que seria sobre a face da terra, de pessoas não curadas, tratadas, libertas, como está acontecendo hoje. Pessoas completamente com vida sem libertação em cima do altar, cometendo todo tipo de pecado, tendo todo tipo de comportamento e conduta desagradável que não condiz com um homem e com uma mulher de Deus. Então teve o processo primeiramente de discipulado, eles crescerem, conhecerem a Deus, serem libertos interiormente, para depois poder ser usado pelo Senhor. E quando Jesus subiu, eles foram usados de maneira tremenda e poderosa, porque eles estavam curados. Interessante que a gente não vê todo o processo do tratamento de todos os homens da Bíblia, do Antigo Testamento principalmente. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias fica tão assustado que diz, Senhor, eu não estou pronto, eu não passo de uma criança. Mas o que Deus disse? Mas aquele que eu levantei, aquele que eu escolhi, não diga que você não passa de uma criança. Eu te escolhi, eu já te forjei, eu já te preparei. Ninguém sabe do processo de Eliseu. Mas por que Deus manda chamar Eliseu enquanto ele estava trabalhando na lavoura? Porque Deus viu que ele estava pronto. Quanto tempo se preparou Moisés para libertar o povo do Egito? Tem gente que não toca nesse assunto, mas foram 40 anos de processo, de cura, de restauração, de libertação de Moisés, junto com o sogro, para Deus depois o levantar, para que ele fosse usado para libertar um povo. Como é que eu vou libertar um povo se eu não fui liberto? Como é que eu vou curar um povo se eu não fui curado? Como é que eu vou mudar a vida de alguém se a minha vida não foi mudada? E digo uma frase que eu sempre tenho falado. Ninguém me mostre uma pessoa que é um excelente líder hoje, um excelente pastor, um excelente pregador, um excelente ministro do Evangelho, que não tenha sido primeiramente um bom discípulo. Aquela pessoa que não for um bom discípulo, ele nunca será um bom líder. Porque se ele não aprendeu, como ele vai ensinar? Se ele não foi instruído, como é que ele vai instruir a outros? Tem e terá aqueles que têm um coração obstinado. Eu vou ter que dizer de novo, Judas esteve o melhor pastor, o melhor líder, o melhor mestre, mas se recusou a ouvir, a aprender, a aceitar. E o que aconteceu com ele? Morreu literalmente, tirou sua própria vida e está no inferno. E quantos estão com o coração obstinado? E eu quero que você procure na Bíblia alguma vez que algum dos discípulos tomara a decisão de fazer uma coisa por si mesmo,
resolveram, não, eu já estou do lado de Jesus, eu já estou sendo instruído, agora eu já vou ali fazer a obra, eu vou curar alguém, eu vou libertar alguém, eu vou fazer algo, eu vou fazer uma obra. Não. Me procure na Bíblia, ache um dos discípulos que tomou essa diretriz. Eles eram discípulos. Primeiramente eles estavam aprendendo. Primeiramente eles estavam sendo instruídos. Aí você vê que chega um período que Jesus chega e diz assim: agora eu envio 70 de 2 em 2. Foi o quê? Foi um teste para saber se eles já estavam um pouco habilitados. Jesus chamou Pedro nessa ocasião de demônio. Por quê? Porque falou uma coisa que fugia de dentro do padrão. Então, primeiro, meus amados, aceite ser instruído. Aceite primeiramente crescer, conhecer a Deus, para depois ser usado. Meus amados, eu tenho dito, como eu vou dar para alguém aquilo que eu não recebi? Você recebeu cura interior, libertação, transformação de vida? Você é nova criatura em Cristo Jesus? Porque se você não recebeu do Senhor, como é que você vai dar a outros? É isso que está acontecendo aí fora. Pessoas que não foram curadas, pessoas que não foram libertas, pessoas que não foram transformadas, pessoas que não aceitaram ser pastoreadas, pessoas que não aceitaram ser discípulos e hoje estão causando escândalos. Por quê? Porque eles achavam, eles pensavam, eles criaram dentro de si os seus próprios conceitos. E como disse Jesus em relação aos fariseus, são cegos guiando outros cegos e ambos cairão no buraco. São pessoas que não entrarão no céu e fecharão a porta para aqueles que querem entrar. Seja curado, seja restaurado, seja liberto, para que você se torne um discípulo e depois um apóstolo de excelência, pregando o evangelho da verdade e libertando a outros em nome de Jesus.